Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando o nosso vídeo de número 28 da série de vídeos do Setup JJ. Hoje, com análise de PETR4, Petrobras Ações Preferenciais Nominativas, Vale 3, Ações da Vale SA, Ações Ordinárias Nominativas, WIN, né, que é o mini índice, WDO, que é o mini dólar futuro, e BTC-USD, que é o Bitcoin em dólares, né? Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando que em todas essas redes sociais a gente trata sobre mercado financeiro, né? A gente troca ideias e tudo, principalmente no Twitter e aqui no YouTube. E tratamos também sobre leituras em geral e coisas positivas sobre a vida, tá bom? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendação de compra ou venda de ativo nenhum, que eu não sou analista de valores nem comercializo análise, tratam-se apenas das minhas visões e perspectivas pessoais que eu compartilho para que todos nós possamos evoluir juntos. Essa é a tela do Setup JJ, em que o maior objetivo é obter o maior resultado com a maior eficiência possível, e que se eu fosse fazer um slogan sobre o setup seria esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Eu classifico o setup como um relógio suíço. A tela do setup é essa aqui, em que a gente trabalha com esses indicadores aqui, tá? Lembrando que aqui na playlist do Setup JJ e no nosso canal a gente tem mais 27 vídeos tratando especificamente sobre cada item desses do setup e a utilização, triggers e a disciplina emocional, que é o mais importante do setup, que é o trabalho com nós mesmos. Vamos lá. Análise de PETR4, Vale 3, WIN, WDO e Bitcoin no Setup JJ. Vamos começar com Petrobras. Na semana passada, né, a gente parou aqui, né, em que a dúvida que ficou foi essa, né? O preço retomava aqui para baixo para esse 76 desse Fibonacci em verde, ou ele ganharia força altista novamente que rumo a esse 111 do topo do amarelo. Vamos lá ver. O gráfico mensal de Petrobras é esse, né? A gente já comentou aqui várias vezes que aqui foi em 2008, 2006, 2008. Foi a crise do subprime, a crise do PT, com a queda da Dilma, né? A crise do Joesley Day, a crise da pandemia e agora com a crise da guerra, né? E tudo, da Ucrânia com a Rússia. O petróleo tem ganhado forças e Petrobras tem reagido dessa forma aqui, tá? No gráfico semanal a gente observa aqui que as médias de 9, 27 e 200 estão apontadas para cima com o MACD crescente, tá vendo? Ó? Lembrando que aqui a gente tem um vídeo explicando a interpretação do MACD aqui no preço, né? Tem um vídeo aqui no nosso canal, tá? As bandas de Bollinger estão voltando a abrir, tá vendo? Para cima, dando volatilidade, né? Para essa alta. Há uma divergência aqui do volume, né? O JJ Index está comprado com o PVT levemente voltando para cima, tá vendo? E o CCI está voltando para a linha de 100 aqui para romper para cima também. Isso aqui a gente falou na semana passada, mas é importante a gente lembrar nessa semana, né? Sobre juros, sobre capital próprio e dividendos que a Petrobras tem pago desde o começo da pandemia, né? E é importante observar isso também, tá bom, pessoal? Numa operação a mais longo prazo. No diário de Petrobras a gente observa isso aqui. A média de 9, 27 e 200 apontadas para cima. MACD abrindo aqui a compra, tá vendo? E crescente. As bandas de Bollinger abrindo de volta aqui para o alto, dando volatilidade dessa alta. Existe a divergência do preço, tá vendo? Com o volume, né?
O JJ Index está vendido com o PVT flat aqui, ó. Ele ainda não virou para compra. E o CCI já está comprado, né? Ele deu um kick aqui na linha do menos 100, subiu. Ele está comprado aqui na região da linha 0, virado para cima, tá vendo? Tá crescente, né? Nos 60 minutos a gente observa esse triângulo aqui que foi rompido para cima, tá vendo? A média de 200, a duzentona também foi rompida, fez um throwback, voltou, mas já ganhou força e rompeu, ó, fazendo uma linha de tendência de alta, ó, tá vendo? Impulsão, correção e impulsão, né? Topos e fundos ascendentes, tá? Linha de tendência de alta, LTA. As médias de 9, 27 e 200 estão apontadas para cima. O MACD está comprado, ó, e crescente. Banda de Bollinger aberta para cima, dando volatilidade, né, dessa alta. Divergência de preço e volume, tá vendo? O JJ Index está cruzando, ó, a média móvel aritmética de 50 para cima, virando para compra. CCI está comprado, dançando aqui na linha do 100, né? E o contexto de Petrobras nessa semana é esse, né? No semanal a gente tem uma linha de tendência clara aqui de alta, no diário também, ó, e nos 60 minutos também, né? Petrobras é compradora, inclusive fazendo esse canal aqui de alta, tá vendo? Tá bom? Então, para essa semana agora fica isso, né? O preço está retomando a força compradora. Vamos romper tudo aqui, né? Vamos romper esse 111 para cima, né? E seguir a 161, ó, lá naquele topo, né? Anterior. Ou a gente ou vai perder força essa semana e voltar aqui para o 76. Essa fica a pergunta para a semana, tá bom, em Petrobras? A linha de tendência de alta, bem claramente, né, pessoal? Inclusive, a gente tem a CLTA aqui, né, que ela foi testada algumas vezes. E a gente tem essa LTA aqui mais forte, ó, que ela foi rompida para baixo, mas o preço está voltando para lá, ó. A tendência, né, é de alta. Análise de Vale 3, ações de Vale SA, ordinárias nominativas, no setup JJ. Para a semana passada, a gente tem que lembrar que Vale é uma empresa muito sensível ao minério de ferro, né, ao mercado internacional de minério de ferro. A linha de tendência da semana passada era de baixa, ó, topos e fundos descendentes, né, impulsão, correção, impulsão, tá vendo? E a pergunta que ficou para a semana passada é se a gente ia continuar baixa, né, rumo a esse 111 aqui, né? Ou a gente voltaria aqui para esse 76 aqui acima, né? Aqui está onde a gente colhe a cotação do minério de ferro, né? Nesse site aqui chinês, tá bom, pessoal? Eu vou deixar mais uma vez, semana passada eu deixei, essa semana eu vou deixar mais uma vez o link. Muita gente pergunta, né, onde eu pego, onde eu colho a cotação do minério de ferro do porto de Dalian, na China. É nesse site onde aparece essa tela aqui, tá? No vídeo passado eu explico essa questão das cores aqui, tudo desse site. Por favor, alguém que não entendeu, dá uma revisada lá. Esse é o gráfico mensal de Vale, né? A gente tem um topo duplo aqui, ó, formado. A gente já chegou na média móvel exponencial de 27 e testamos aqui o 76, né? Fizemos o filé mignon, tá vendo? No gráfico semanal, a circunstância é essa. Temos o topo duplo aqui, temos os testes, ó, vários testes da média móvel exponencial de 200. Será que vamos parar por aqui, né? E a média móvel de 9,27 estão apontadas para baixo com o MACD vendido, né, e crescente. A média de 200 está flat aqui, né? E a banda de Bollinger está aberta, dando volatilidade para queda aqui, tá bom, pessoal? Volume vendedor crescendo acima da média de 20, tá vendo? JJ vendido com o PVT flat, ó. PVT rompeu a média de 50 e agora ficou de lado aqui, né? E o CCI está vendido
aqui um pouquinho de lado na menos 100 também, né? No, esses aqui são os próximos passos, né, na questão de fundamento, né, de vale, tá? Onde a gente vai ter essa divulgação de resultados aqui, né, no dia 28, ou seja, na quinta-feira dessa semana agora. A estimativa é que deu um lucro de R$ 5 por ação, né? É um lucro alto, tá? No gráfico diário a gente vê aqui teste de topo, né? Tá vendo? Aqui acima, uma linha de tendência de queda, né? Uma regressão à média aqui, tá vendo? Os níveis de Fibonacci, ó. Tá vendo? As médias de 9, 27 e 200 todas apontadas para baixo. Apesar de uma perda de força aqui, uma pequena perda, mas ainda o MACD está vendedor e crescente. As bandas de Bollinger de 27 períodos de 2 desvios padrões abertas para baixo, dando volatilidade. Existe uma divergência aqui do preço e o volume. Ó. JJ Index está vendido com o PVT que acabou de voltar aqui para a banda de Bollinger de 50, que sinaliza a regressão à média, né? Que foi o que aconteceu. C650 também voltou da menos 200 para cima, que é mais outro sinal de regressão à média. E ele está indo para menos 100 aqui, né? Será que vira para compra? Já no gráfico de 60 minutos, a gente vê aqui o contrário, né? O teste da duzentona por baixo, tá vendo? Ó? Ele está várias vezes testando o preço aqui, a média de 200 por baixo e continua caindo, tá vendo? Lembrando da frase do Price Action do Al Brooks, que 80% das tentativas de reversão falham, né? E lembrando que no vídeo passado, né, sobre disciplina emocional, a gente falou que isso é uma característica da lei da inércia, né, de Newton, né, pessoal? É que algo em movimento tende a ficar naquele movimento, né? Então, 80% das tentativas de reversão falham, alguma vai romper, né? Aqui a média de 9 e de 27 estão flat, tá vendo? Então, MACD também tá flat, né? Comprador, tá? Não tá nem crescente nem minguante, tá flat, tá de lado, né? Tá constante. A média de 200 está para baixo, né? Claramente para baixo. E as bandas de Bollinger estão abertas para cima, tá? Sendo que a gente tem um gap aqui, ó, tá vendo? Um gap que foi fechado, inclusive, já, ó. O JJ Index está na média de 50, em definição, né? Ele está aqui dançando aqui na média de 50, o CCI está vendido, que já rompeu a 100 para baixo, tá vendo? Então, para a semana, o contexto, né, de vale é esse. No gráfico semanal a gente tem o topo duplo, né, e o preço tem caído. No diário a linha de tendência mais clara de baixa, né, sendo que o topo duplo está aqui também. E nos 60 minutos a gente tem uma clara LTB, né, uma linha de tendência de baixa, sendo que a gente tem vários gaps aqui abertos, tá, pessoal? São vários gaps, inclusive com ilhas de reversão, tá vendo? Ó? Algumas ilhas de reversão, ó. Então, para a semana a gente fica com esse questionamento, né? O preço segue para o 111 aqui do Fibonacci, né? Ou ele retoma a compra, rompe aqui a 9, né? Agora, rumo ao 76 aqui e a média de 27. Análise de Win, né? O mini índice, mini Bovespa, né? No setup JJ. Aqui está o gráfico mensal do Ibovespa. Aqui a gente também pode observar, né, a crise do subprime, crise do PT, Joesley Day, pandemia, tá vendo? Guerra agora com a questão toda de não só de guerra, tá, pessoal? Aqui também tem a questão já do negócio da política, né? Eleição e tudo. A gente pode ver que cumpriu, ó, um 111,76, tá vendo? A dinâmica do Fibonacci funcionando aqui. Esse é um gráfico da comparação do mini índice com o Ibov, né?
se a gente for ver, eles seguem praticamente juntos, tão juntos que fica difícil até de enxergar aqui, ó, que o Ibov está nessa linha azul aqui, tá vendo? E ele é tão parecido que ele some aqui nos candles, ó, a linha, tá vendo? No final das contas, ó, a variação em todos esses anos aqui, ó, de 2006 para cá, ó, deu tão pouco a diferença percentual, ó, que eles são praticamente iguais, né? Essas são as características, né, do mini índice, em que para se operar ele muda de letra, né, a cada mês desse aqui, o ticker dele, né, e ele também muda o final dele, né. Para esse ano, por exemplo, a gente está em 2022, então o final dele aqui vai ser 22, né, 2022. Eles têm a margem de garantia, existem as características do mini contrato, que são 20 centavos por contrato, tá bom, pessoal? E o lote de operação no mini contrato é um mini contrato, né? Hoje, a margem do mini contrato é R$ 100, né? Na maioria das coisas, tá? Essas são as características aí. No gráfico semanal, né, que a gente está aqui, pessoal, analisando o gráfico perpétuo do mini índice, tá? A gente está com as médias 9 e 27 apontadas para baixo, a de 200 está flat, o MACD está vendido e crescente, tá vendo? Ó? Com a banda de Bollinger também aberta para baixo, dando volatilidade, né? A gente tem uma divergência de preço, ó, tá vendo? Com volume. JJ Index está vendido, tá? Com o PVT apontado para cima, ó, ou seja, ele está querendo voltar, né, para a média de 50. E o CCI vendido também, querendo sair dessa região do menos 200 aqui, né, para fazer uma regressão à média. No gráfico diário, né, a gente vê claramente uma linha de tendência de baixa aqui, onde a gente rompeu, né, a média de 200, tá vendo? A gente está com a média de 9 apontada para cima e a de 27 para baixo, o que significa que aqui o MACD está vendedor, mas está minguante, ou seja, essa venda está perdendo força e a banda de Bollinger aqui fechando, né, pessoal? Ou seja, queda de volatilidade desse movimento de queda, perda de volatilidade do movimento de queda, né? O volume caiu, tá vendo? Tá vendedor, mas caiu, ó. Talvez pode vir alguma reversão aqui, sendo que o JJ Index, ó, ele tá vendido, mas o PVT também chegou aqui perto da banda de Bollinger e tá voltando, ó, tá para cima, voltando para média de 50, e o CCI já deu até compra, ó. Tá vendo? O CCI 50 já deu até compra, tá? No gráfico de 60 minutos, a gente observa aqui que aqui a gente já tem o começo de uma linha de tendência de alta, ó, topos e fundos ascendentes, tá vendo, pessoal? Né? Onde a gente testou o 111 aqui, ó, e já voltou, já rompeu até o 23, indo para o menos 11 lá, ó. A linha da média de 200 está aqui, ó, virando flat, né? Então, e a média de 9,27 apontadas para cima, com o MACD crescente, tá vendo? Positivo, ó, comprador. As bandas de Bollinger abertas para cima, dando volatilidade para essa alta. Será que dessa vez a gente rompe a duzentona? Sendo que a gente tem que ver aqui que a gente já fez vários testes nela, ó, e ficamos aqui na linha de tendência de baixa, né? JJ Index está comprado com PVT flat e o CCI está comprado, tá? Aqui na linha do 100. Então, o contexto, né, do mini índice fica dessa forma aqui. A gente tem essa linha de tendência de alta, sim, que tem sido testada aqui, né, na média de 200, tá? Mas, ao mesmo tempo, o ativo começou a cair, né, pessoal? Está uma definição aqui. Já no gráfico diário, a gente tem uma linha de tendência de baixa aqui, né? Será que a gente reverte? O sinal de possível, né? Não é provável, tá? Ainda. É possível reversão é esse aqui. Só que a gente tem que observar, será que vai romper mesmo essa duzentona aqui para cima, no 60, né? Isso seria um sinal mais forte, apesar do JJ ainda que já está comprado e o CCI comprado, tá? Então, para a semana fica essa pergunta. O preço continua a queda, segurando aí no 111 do Fibonacci rumo ao 61? Ou a gente rompe
a 27 aqui, né? A linha da média de 27 rumo aos 76 do Fibonacci, tá? Análise de WDO, mini dólar, tá? Futuro no setup JJ. O gráfico mensal do mini dólar é esse, né? A gente vê que ele é quase que constante linha de tendência de alta, né? Apesar que ele fez essa consolidação aqui, né, de 2020 para cá, tá vendo? Chegou a cair bem, mas voltou para essa região do retângulo aqui, ó, dessa consolidação, né? E essas são as características do futuro do mini dólar, tá? Ele também muda, né, a letra dele dependendo do período, tá? E o final do ticker também é o ano, né? Esse ano que estamos em 2022, o final é 22, tá? Quem quiser ler aí, dá uma pausa, por favor, aqui no vídeo. Tem informações aqui, né, sobre o ticker e tudo, as características, tá? E essa aqui é a comparação do WDO com o câmbio, né, com o dólar, com a paridade do dólar com o real, tá? E a gente vê que também eles andam muito juntos, tá vendo, ó? A linha do dólar, né, é essa azul aqui, tá? O USD-BRL, paridade dólar real, e eles andam muito parecidos, tanto que nesse período todo de 2012 para cá, a variação no final das contas é muito pequena, do percentual, tá vendo? Então eles andam muito juntos, tá bom, pessoal? Quando olhar tá praticamente, não é igual, mas tá praticamente igual olhando ao outro, tá? No gráfico semanal a gente observa isso aqui, que é a média de 9, 27 e 200 estão apontadas para cima, ou seja, todo comprador, né, na questão das médias, MACD comprador também ganhando força para cima, né? Aí a banda de Bollinger de 27 abrindo também aqui, dando volatilidade, ó. Aqui está aquela consolidação, tá vendo, pessoal? Em que ele deu uma rompida aqui para baixo, mas segurou, tá vendo? Na média de 200 aqui, ó. Existe uma divergência do preço com volume, mas o volume já deu uma escorregadinha aqui para cima aqui no final, ou seja, ele rompeu, né? Essa linha aqui de baixo. JJ Index está comprador, com o PVT virado para cima. C6 50 também comprador, né? Rompeu a menos 11 para cima e está indo embora para o alto. No gráfico diário, a gente está com a média de 9, 27 e 200 apontadas para cima. MACD comprador e crescente, tá vendo? Bandas de Bollinger abertas para cima também, dando volatilidade compradora, tá vendo? Crescente, né? Volume tinha dado uma subida, mas segurou aqui. O JJ Index está comprado com PVT flat, tá vendo? E o CCI comprado também aqui na linha do 100. No gráfico de 60 minutos a situação é essa, né? Uma linha clara, linha de tendência de alta, tá vendo? Ó? Todas as médias de 9, 27 e 200 apontadas para cima, MACD comprador e crescente, tá vendo? E a banda de Bollinger começando a abrir aqui de uma forma ainda fraca, mas está começando a abrir para cima, né? Querendo dar volatilidade para compra. Vamos ver se vai dar mesmo, né? O JJ Index está na linha da média de 50, tá vendo? Vamos ver se vira para compra também. E o CCI está comprado, segurando aqui virado para baixo, né? Na linha de 100, tá bom? O contexto do mini dólar, desculpa. O contexto do mini dólar é esse, tá, pessoal? A gente vê, ó, vários testes, né, no semanal aqui do preço com a linha da média de 200, da duzentona, tá vendo? A tendência é de alta, apesar dessa consolidação aqui, mas ele testou e está voltando, né? No diário também a gente tem uma linha de tendência de alta, onde ele já rompeu a média de 200 para cima e ela está virada para o alto, tá vendo? E nos 60 minutos tudo é comprador aqui, bem dizer os sinais, né? Esse é o contexto de mini dólar, tá? Para a semana. Então a pergunta que fica é: o preço rompe 76 do Fibonacci roxo rumo ao 161 aqui, do cinza? Ou volta para baixo para esse 111 aqui, né? Nessa média de 27. Vamos analisar BTC USD,
ou seja, Bitcoin, essa é a paridade do Bitcoin com o dólar, né, no setup JJ. O gráfico mensal de Bitcoin é esse, tá, pessoal? A gente vê aqui muita volatilidade, né? Muita mesmo. Quem acompanhou esse período aqui de 2017, 2018, ó, hoje e achou, né, que aquilo lá já era muita volatilidade. Olha a questão de hoje. É assustador, né? E ao mesmo tempo são grandes oportunidades, tá? Não vejo o Bitcoin como um investimento a longo prazo, mas vejo como um ativo de grandes oportunidades aqui para essas pernadas que ele dá, ó. Tá vendo? Isso aqui, quem consegue pegar isso aqui, quem está conseguindo, está ganhando muito dinheiro, tá bom, pessoal? Ó, olha uma entrada aqui naquela estratégia do Larry Williams, tá vendo? Da média de 9, ó. Olha a outra entrada aqui também, ó, né? Olha o teste dela, tá vendo? Na 9.2 e tudo. Olha a regressão à média, olha como é que ele é gráfico, né, pessoal? É ativo. Ele respeita o setup, né? E o setup funciona. No gráfico semanal de Bitcoin, a gente tem essa circunstância aqui, em que a média de 9 e 27.200 estão apontadas para baixo. O MACD está vendido aqui crescente, tá vendo? Bandas de Bollinger abertas para baixo, dando volatilidade da queda, né? O volume está aqui assim. JJ Index está sobrevendido, né? Com o PVT voltando para dentro da média, tá vendo? Fazendo a regressão à média. Inclusive aqui no preço, ó. O CCI 50 está voltando da menos 200, ou seja, voltando da sobrevenda, tá vendo? Já no gráfico diário, a linha de tendência toda é de queda, tá vendo, pessoal? Em que a média de 9 e 27 estão flat, ou seja, o MACD também está constante, né? Ele está comprador, tá? Mais constante. A média de 200 está virada para baixo. O preço aqui, ó, deu uma queda, né? Vendedor. JJ Index está vendido, tá, pessoal? Mas está aqui na média de 50, né? Com o PVT, inclusive com o PVT virado para baixo. O CCI está comprado aqui no zero, onde pode apontar, que ele deu uma segurada aqui, onde pode apontar uma resistência, né? Talvez. No gráfico de 60 minutos a gente tem essa questão aqui, né? A gente pode ver que a gente tem um teste aqui no nível do 76 desse Fibonacci aqui, né? As médias de 9 e 27 estão apontadas para baixo, tá vendo? E a de 200 está flat, o MACD é vendedor e crescente, ó. Banda de Bollinger abertas aqui, né? Mas está meio fechando, ó, tá vendo? Pode-se vir uma queda de volatilidade dessa queda e segurar aqui, inclusive justamente na média de 200, tá vendo? Ela tem sido testada já uma, duas, a terceira vez aqui, né? Existe uma divergência aqui do preço com volume, tá vendo? O volume caindo na queda, né? Inclusive uma guerra aqui entre compradores e vendedores, JJ Index vendido com PVT flat e o CCI aqui na região do menos 200, tá? Então o contexto de Bitcoin é esse, né? Semanal, linha de tendência de queda, diário, linha de tendência de queda, e os 60 minutos, a gente tem a LTA que já foi rompida para baixo, mas a gente tem a duzentona aqui que é dura de romper, né? Será que segura aqui ou será que ela rompe para baixo? Tá? Então, para a semana a gente fica com isso. O preço ganha força compradora para romper a 111 aqui para cima, né? Ou continua a queda rumo ao 23 do Fibonacci amarelo, ó. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui como todo o vídeo ultimamente a gente tem feito, né? Dos gráficos mensais. Aqui a gente tem um poder, né? E a oportunidade de comparar a reação dos ativos analisados no vídeo sobre as crises, né, passadas, como cada ativo reagiu, como é que foi. Então, Petrobras está aqui, tá bom? Vale está aqui, ó. Se a gente observar, ó, Petrobras e Vale, ó, a variação muitas vezes de Petrobras foi bem mais agressiva, tá vendo? Inclusive nas quedas aqui, ó, das crises, né? Subprime, olha, tá vendo, pessoal, ó? Da Dilma, tá vendo? E do PT, ó,
Aqui é a crise do Joesley Day, né? Tá vendo? A pandemia, né? Aqui está o mini índice, né? Aqui está o mini dólar, tá bom, pessoal? E aqui está o Bitcoin, né? Então vamos para os nossos gráficos comparativos, né? Se a gente observar aqui no gráfico de 15 minutos, onde a gente está comparando os ativos, né? Na última semana, tá vendo? A maior volatilidade de alta foi o Bitcoin, né? Então por isso que eu digo que Bitcoin não é um ativo, não considero, tá? Um ativo de se segurar, né? Mas ele dá ótimas oportunidades, tá vendo? Ó? Uma compra aqui, né? Com uma venda aqui perto do topo, uma venda aqui perto do topo com um zerar aqui, ó. Ele dá muita oportunidade, tá, pessoal? Mas tem que estar muito preparado para enfrentar uma volatilidade tão alta assim. Porque se errar aqui, tem que estar muito preparado para ter um stop muito ajustadinho, acertado, tá? Sangue frio e tudo. Não é um ativo para qualquer um, mas ele dá boas oportunidades sim, tá? A segunda maior volatilidade positiva foi a Petronilda, né? A Petrobras. A gente vê aqui que na última semana todos os ativos estão positivos, né? Sendo que o que menos se valorizou foi o mini dólar, né? O que mais se valorizou foi Bitcoin, Petrobras, mini índice e Vale tá aqui, né? E mini dólar tá aqui, tá, pessoal? Então o dólar foi o de menor valorização aí no período da última semana. Já no gráfico de 60 minutos, a gente observa aqui mais ou menos um período de um mês, tá vendo? E nesse período de um mês, olha a puxada do Bitcoin, tá vendo? Ó? A puxada para cima e depois a puxada para baixo, né? Ele dá umas porradas muito grandes. E com relação à variação positiva, a gente Bitcoin é a maior variação positiva, né? Seguido do mini dólar, tá vendo? Seguido de Petronilda, né? E aí a gente de forma negativa tá com o mini índice e a Valesca, né? A Vale, ó. A Vale também deu uma puxada grande para baixo, ó, tá vendo? Isso aqui também é oportunidade de venda descoberto, tá bom, pessoal? A gente faz gráficos comparativos justamente para observar esses movimentos aqui, ó. Essas oportunidades que o ativo estão dando, que se tornam característica do ativo, tá? Então, um ativo que demonstra esse tipo de volatilidade aqui me interessa, eu começo a observar ele mais, né? Para operações de swing trade aqui, ó. Se ele está variando isso aqui num mês, serve para mim para uma operação de alguns dias, algumas semanas, tá? Tanto para baixo quanto para cima. O ativo de menor volatilidade aqui, ó, geralmente eu vou dar menos atenção. Por quê? Porque eu sou um trader, eu quero volatilidade, eu quero boas pernadas assim, tá vendo? Tanto para cima quanto para baixo. Aqui eu faço a diferenciação e a seleção, né? No diário a gente tem esse panorama comparativo aqui, né, pessoal? Em que a maior variação no período, tá? Quando a gente está olhando o gráfico diário, a gente está olhando o último ano, tá? Mais ou menos. O período de um ano aqui, a variação. A maior variação positiva foi a Petronil, da Petrobras, seguido de dólar, tá vendo? E aí todos os outros ativos estão negativos, ó. O mini índice está negativo, Vale está negativo e o Bitcoin está mais negativo ainda, tá vendo? Ó? A queda vertiginosa, né, pessoal? Aqui, ó. Né? No semanal, a gente tem esse panorama aqui, tá? De variação. Olha a coisa louca aqui do Bitcoin, né? Não é para amadores isso aqui, tá, pessoal? Mas para quem conhece, isso aqui é um prato cheio, né? Então a maior variação positiva, né, foi ainda do Bitcoin, ele está aqui com a maior variação, apesar de toda essa queda aqui louca, né? E ele tem se recuperado, ó, vamos ver. Seguido de Vale, de Petronilda, né, do mini dólar e do mini índice, tá vendo? Todos com variação positiva nesse gráfico semanal aqui, em que a gente está analisando mais ou menos os últimos 4 anos, tá, pessoal?
E no mensal a gente tem isso aqui, né? Que a variação de Bitcoin é tão grande que esconde os outros ativos aqui numa linha, tá vendo, pessoal? É uma loucura, né? Não é um ativo para amadores, tá? Porque quem quer comprar e segurar isso aqui vai viver a montanha russa aqui, ó. E quem trabalha como trader aqui numa situação dessa vai surfar essas ondas aqui, ó, e fazer muito dinheiro, tá? Então não é um ativo para qualquer um, não é um ativo, eu chamo que não é um ativo para amadores, tá? Tirando o Bitcoin do gráfico semanal, para a gente enxergar os outros ativos, a maior variação positiva ainda é de Vale, né? Apesar dela ter perdido muito, ó, e a volatilidade dela ser a maior, né? Do conjunto aqui, fora Bitcoin, né? Seguido de Petrobras, que tem obtido uma alta mais controlável, né? Mais palatável, porque nos últimos tempos agora ela deu uma sofrida com com essas tentativas de intervenção política na empresa e tudo. Petrobras ainda para mim é uma empresa subvalorizada, tá? Pelo fato do o preço que ela tá hoje, pessoal, em torno dos 28, 30 reais, é o preço que ela estava quando o petróleo estava US$ 50, né? E agora a gente está com o petróleo girando aí em torno de US$ 100, ou seja, o dobro do preço. Uma empresa que está dando um lucro muito alto e distribuindo também muito, né, de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas, e ela segura nesse mesmo patamar, ou seja, o preço da mercadoria dela dobrou de valor, né? Ela está com lucro e distribuição de lucros constante, né? E o preço dela ficou lá, intacto, no mesmo valor. Alguma coisa está errada, né? A gente sabe que está errado porque é a questão da confiança, né? A empresa vira e mexe, sofre tentativas de intervenção e isso atrapalha o negócio, atrapalha a confiança no negócio, tá? É, o mini índice está aqui, a variação dele, né? E o mini dólar também está aqui. Para mim foi uma surpresa do mini índice ter estar com essa variação acima, né? Do mini dólar, apesar que o começo aqui da comparação está diferente, né? A gente tem dados aqui de comparação só de 2011 para cá do mini dólar, tá vendo? E do mini índice vem lá de trás de 2005, tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal, para hoje, né? São essas análises. Não conheço ninguém que chegou muito longe, que não teve um sonho muito alto e que trabalhou duro para chegar à realização desse sonho. É isso aí, pessoal. A gente sempre tem que estar olhando para o alto, sempre sonhando coisas novas e boas, né? Porque para mim, na minha visão, na minha concepção de vida, a gente só vai para onde a gente está olhando, tá bom? A maioria das ações da vida está ao nosso alcance, mas as decisões exigem força de vontade. Robert McKee, Storytelling. É isso aí, pessoal. Não adianta só desejar, não adianta só sonhar, né? É preciso ter atitude, tá bom? Atitude vencedora. Então tem que ter força de vontade, tem que ter disciplina. Lembre-se de olhar para as estrelas e não para baixo, para seus pés. Stephen Hawking. Como eu falei um pouquinho atrás aí, a gente vai para onde a gente está olhando, né? Então que a gente olhe para as coisas boas, tá bom, pessoal? Vamos olhar para cima. A gente vai para onde a gente está olhando mesmo. Não concorra com rivais. Faça-os irrelevantes. W. Chan Kim. A estratégia do Oceano Azul. O melhor setup não funciona se a principal peça não estiver mentalmente bem. E essa peça, lembre-se de que é você mesmo. André Araújo. É isso aí, pessoal. Eu sempre estou reforçando aqui, inclusive principalmente, tá? Nos vídeos de disciplina emocional que eu tenho feito, são muito importantes que a gente assista, que a gente, para ser sincero, inclusive eu tenho assistido eles várias vezes para fixar toda aquela coisa lá de que a principal peça de qualquer setup, tá? É a gente mesmo, tá? E se a gente não tiver mentalmente bem, a gente não consegue ser o vencedor do mercado financeiro, tá bom?
A gente precisa realmente trabalhar nossas raízes, tá, pessoal? Ter boas raízes, tá? Com boas raízes, né? Com essas raízes todas, né? Dentro da gente, bem cuidadas, a gente chega ao sucesso, tá ok? Então, muito obrigado a todos, mais uma vez. Espero estar continuando transmitindo algo de bom para todos em cada vídeo, algo novo, inclusive, uma forma nova de ver o mercado, de ler, né? Uma forma que dê realmente consistência positiva para todos, tá bom, pessoal? Que esteja transformando, né? A leitura de todos para algo mais realista e vencedor, tá bom? Muito obrigado a todos, tá bom, pessoal? Água fura pedra. Os